Esse é o nosso quarto podcast e ele começa com um dos patriarcas mais importantes dizendo o seguinte: se a árvore não for sacudida pelo vento, não cresce e não ganha raízes. Assim acontece com o monge. Se não for tentado e não resistir à tentação, não se torna um homem. Vejam como é interessante a ideia dos padres, dos monges do deserto. É a ideia de que as dificuldades da vida, as crises pelas quais nós passamos, são coisas que nos fazem bem e não mal. Isso é uma realidade bem distinta no mundo de hoje, espiritualmente e humanamente falando. As religiões hoje, elas têm a tentativa de mostrar ao homem que, quanto mais elas estiverem com Deus, menos dificuldades vão acontecer na vida delas. Isso não é cristão. E, infelizmente, não é nem adulto. O homem maduro, o homem adulto, ele sabe que as contrariedades da vida são um ganho desde que ele saiba lidar bem, de maneira correta, com essas dificuldades. O homem adulto, o homem maduro, compreende que as dificuldades que ele vai passando na vida não devem fazer com que ele se vitimize. Uma coisa que é bem a característica da nossa geração hoje. Se vitimizar. Alguns autores mais bem-humorados falam na geração mimimi. A geração que vive choramingando. A geração que vive se vitimizando. O culpado é sempre o outro. Eu não estou conseguindo fazer aquilo que eu poderia fazer. Eu não tenho realmente as mesmas possibilidades que os outros têm. Os monges do deserto dizem que quanto mais eu aprendo a lidar com as dificuldades, quanto mais eu acolho as dificuldades, as dúvidas, os medos, os problemas, os pecados, mais eu me torno melhor. Veja que interessante a imagem que esse patriarca utiliza. Se a árvore ela não for sacudida, ela não cresce e não ganha raízes. Veja, o que o monge está dizendo é que se cada um de nós não for sacudido, ou seja, se nós não formos jogados de um lado para o outro diante das situações, nós nem vamos crescer, nem vamos deitar raízes. Ou seja, nem a gente ganha em profundidade humana, nem a gente se torna melhor e maior como homem. Sacudida é um verbo interessante porque muitas vezes as dificuldades da vida fazem justamente isso. Nos colocam de um lado para o outro. Como nós estamos fazendo um podcast de espiritualidade, vamos falar sobre a espiritualidade. O medo e a dúvida geralmente fazem isso conosco. Nós, por exemplo, tomamos uma decisão para seguir o Cristo. E os medos, as tentações, as dúvidas, as dificuldades vão nos colocando de um lado para o outro. Aquela síndrome eterna do discernimento. Será que eu quero mesmo? Será que eu não quero? Será que eu quero? Será que eu não quero? Veja, a tentação faz isso com a gente. Coloca a gente dividido. De um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Qual deve ser a nossa reação a isso? Não deve ser negar a tentação. Não deve ser fugir dos problemas, mas afrontar os problemas, acolher os problemas, lidar com as dificuldades. Se nós não formos capazes de resistir à tentação, ou seja, a tentação está no papel dela, é tentar. O nosso papel é cair ou não. De novo, o objetivo da tentação é tentar alguma coisa. O objetivo da tentação é procurar alguma coisa. Somos nós que devemos ser capazes de resistir à tentação. Veja como o monge, o patriarca, é sábio. Ele não diz que nós devemos ficar felizes com a tentação. Ele não diz que nós devemos não nos preocupar com a tentação. Ele diz que nós devemos resistir, ou seja, ter a capacidade de olhar, discernir e não escolher aquilo que a tentação nos oferece, mas escolher aquilo que é a nossa escolha fundamental, Deus.
Por isso é que os monges chamam tanto a atenção para a importância de que, antes de querer se tornar santo, é preciso se tornar homem. O que é um homem que passa, que resiste pelas tentações? É um homem sólido. Veja como é interessante, de novo, a imagem da árvore. A árvore, ela sofre ventos contrários, chuvas torrenciais nas suas folhas. Mas se o seu caule, se o seu tronco, ele é sólido, ele é firme, a árvore não muda de lugar. O monge sabia que muitas vezes as tentações, elas têm a capacidade de tirar um pouco as nossas folhas do lugar. Ou seja, ela pode até mexer exteriormente em alguma coisa. Mas se nós formos de verdade homens e mulheres sólidos, maduros, os caules, os troncos da nossa vida, eles não vão sair do lugar. Por isso é muito importante que a gente adquira essa capacidade. A capacidade da perseverança, a capacidade da força, o dom do discernimento, o dom da fortaleza. Quanto mais nós formos capazes de resistir à tentação, quanto mais nós formos fortes para resistir, mais nós crescemos e mais nós ganhamos raízes. Qual é o fruto disso? O fruto disso é a paz. Um homem verdadeiro, uma mulher verdadeira, um homem e uma mulher maduros são homens e mulheres pacíficos. São homens e mulheres serenos. Por exemplo, se fosse possível que a gente fizesse uma radiografia de uma árvore que está passando por uma grande ventania, provavelmente nós veríamos as folhas agitadas e balançando sem parar, mas as raízes dessa árvore em paz. As raízes dessa árvore sem se mexer muito. Talvez essas raízes, microscopicamente falando, elas até se movam minimamente para acomodar as coisas. Mas elas não se desesperam. É o contrário do que nós temos hoje. Nós temos uma geração de homens e mulheres agoniados, dispersos, agitados, loucos. Nós precisamos aprender aquilo que esse patriarca diz. Atenção e tranquilidade diante das contrariedades da vida. Se nós sabemos resistir às tentações, se nós sabemos resistir às inquietações, nós nos tornamos homens e mulheres firmes como uma grande árvore, pacíficos e serenos como as raízes dessa árvore.